Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Vamos falar sobre o seguinte: números, vida real, né? Quais são os números que você pode esperar, dependendo do seu modelo de negócio, o que a gente tem observado, o que são metas, o que são realidades, o que está muito ruim, o que está muito bom. Beleza. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte. Eu vou dividir esse vídeo em dois grupos de público principal, tá? A gente tem muitos clientes que são médicos e clínicas odontológicas, clínicas de estética, né, e clínicas desses segmentos. Beleza. Tem esse grupo. São alguns números específicos que a gente tem que olhar aqui. E vamos falar de número para quem é e-commerce, para quem vende produto físico ou serviços, né, pela internet. Então eu vou citar números que se observam quando se começa a fazer tráfego pago. Eu vou falar de números que se observam na página, números que se observam no WhatsApp, inclusive quanto pagar se você está procurando atendente e tal. O pessoal pergunta muito isso para mim, né? Então beleza. O que acontece? Vou começar falando então para os meus amigos queridos médicos, né? E pessoas que têm clínicas. O que acontece? Vamos lá. Você começou a fazer anúncio, né? O que é um custo por lead? O que é um lead? É um lead uma pessoa interessada em saber um orçamento de consulta, em passar em consulta ou fazer uma avaliação naquela clínica e tal. Beleza. O custo de um lead, ele varia de acordo com algumas coisas, como a localização que você está, a especialidade da clínica, etc. Mas a gente pode dizer que nas áreas estéticas, em geral, um custo de lead ele vai de 15, 17, 20 e poucos reais. Mais ou menos isso, tá? Ou seja, a cada 20 e poucos reais você vai ter 22, 23, 17, 18, às vezes 13, às vezes 9, tá? Às vezes 11, mas enfim, né? nesse range, né? nesse ínterim, né? Beleza. Você tem aí pessoas entrando em contato no WhatsApp. Então quer dizer, investir R$1.000, cada uma R$20, por exemplo, quantos leads você vai ter no WhatsApp? Então às vezes a pessoa pergunta assim, putz, estou tendo muito lead, mas não está qualificado. Às vezes você está pagando barato no lead, mas está vindo desqualificado. Pessoas que não são aquele público que você gostaria de estar captando. Não adianta. Eu vou pagar caro no lead, mas vai vir 2 leads. Também não adianta, porque na hora que vier a taxa de conversão do WhatsApp, do comercial, vai ter pouca conversão. Então a gente tem que conseguir um meio termo. A primeira coisa é essa. Tem como a gente conseguir leads bons a R$6, R$7, R$8? Sim, mas não é regra, né? Tem como conseguir um lead muito bom a R$50? Sim, mas também não é regra. Então vamos pensar nesse primeiro número. Ou seja, Gabriel, quanto que eu invisto em tráfego? Para começar, a minha sugestão é comece investindo R$1.000, R$1.500, no máximo R$2.000 por mês em tráfego, tá? Por quê? Porque você vai conseguir já sentir algum resultado, já ter alguns leads, eventualmente já fazer algumas conversões, fazer algum resultado, e aí você vai ganhando confiança naquilo e vai aumentando o seu investimento, né? Geralmente, eu quero faturar R$100.000. Legal, você vai ter que investir aí entre 8 a 15, 20 e poucos mil reais. É normal. Então, o que acontece é, a gente diz que um retorno interessante quando você investe em tráfego é de 4 vezes aquele valor. Então, investir R$1.000 em tráfego, a gente tem que criar uma estratégia que possibilite voltar a 4.000, né? Isso que é um retorno que a gente vê interessante, e esse retorno ele pode estar chegando a 5, a 6 vezes. Tem clientes nossos que têm retornos de 6, acontece com alguma frequência até alta, retornos de 6 vezes, 7 vezes, às vezes até mais de 10 vezes, tá? Mas não tem como garantir. Então assim, consigo garantir que X vai voltar a 10X? Não tem como garantir. Tá? Agora, tem como ter mais ou menos certeza, uma maior ou menor probabilidade de acordo com alguns fatores. Tempo de mercado, seu posicionamento, o posicionamento da clínica, a equipe que está fazendo o material, etc, etc. Mas beleza, então o primeiro número que a gente tem que observar, custo do lead. Beleza. Quanto que eu tenho que esperar ter de retorno? Veja, se você começou a campanha no dia 1, vamos supor que você começou no dia 1 do mês, os primeiros 15 dias eles não tendem a ser muito bons. Você vai ter leads mais caros, você vai ter leads mais desqualificados, você vai ter números um pouco mais estranhos. Mas depois disso a inteligência das ferramentas costuma operar melhor, principalmente meta, né? Costuma operar melhor, beleza? Depois de 15 dias. Então, comecei os primeiros 15 dias instável. Aí a segunda quinzena já começa a ficar mais estável, a gente começa a observar melhor os criativos estão dando mais certo. Criativos são vídeos, né? São os anúncios em si que são utilizados lá. Os criativos estão dando mais certo, a página está dando mais certo, no caso, se você for usar landing page, que é o ideal, né? Então, essa é a primeira coisa a gente observar. Qual que é o tempo para ter resultado? Geralmente, 2, 3 meses para você começar a ver uma diferença mais visível. Você já começa a receber leads poucos dias depois de começar, uma semana ou 2 depois.
Mas leads mais qualificados podem vir no primeiro mês? Sim. A gente sempre busca no primeiro mês? Sim. Mas geralmente no segundo mês e principalmente no terceiro, onde você começa a ver a coisa de fato, tá saindo umas vendas, o negócio tá mais otimizado, tá ganhando uma atração. Né? Infelizmente, funciona dessa forma. É como se fosse um foguete. Ele gasta um monte de combustível para sair da Terra, mas é mais fácil depois que ele já atingiu um certo número. Então, você queima um pouquinho na largada, né? Queima um pouco de capital aí, de tempo, né? Até a coisa engrenar, mas geralmente é isso. Quer dizer que para ter o mínimo resultado a 3 meses? Não. Você vai vendo graduações. Imagina um ovo. Imagina que tem um pintinho no ovo, né? Vamos pensar isso aí. Ou lembra aqueles dinossauros que tinha quando a gente era criança, que botava dentro da água e aí o dinossauro ia crescendo e quebrando o negócio? Mais ou menos aquilo. Então você vai vendo resultados em questão de 15 dias, 20 dias, 30 dias. Agora, um resultado muito visível, fala, putz, cara, olha, um antes e um depois, pode acontecer em 30 dias? Pode, se você já investe antes, se você já tem uma conta aquecida, se você já está no mercado há mais tempo, beleza. Mas quem está começando, geralmente vai ser ali no segundo, terceiro mês, você começa a ver opa, realmente a coisa está bem bem interessante. Isso é uma comum de acontecer. Pode ser que demore 6 meses, mas o comum é no segundo, terceiro mês já ver uma melhora interessante. Beleza, então essa é uma primeira coisa. O custo do lead, espera ali algo em torno de 15 a 20 e poucos reais. Tempo para ter resultado, em torno de uns 2 a 3 meses. Média, tá? Média, não dá para garantir que vai ser assim ou vai ser mais rápido. Varia uma série de detalhes. Beleza. Retorno do investimento, a gente diz que o retorno interessante ele é na casa de 4 vezes, né, acima de 4 vezes o investido em tráfego, em ROAS, né, retorno sobre investimento. Tá? Então a gente sempre vai buscar esse tipo de número. Tá? Beleza. Ótimo. Então essas são as primeiras métricas, os primeiros números que você tem que ter uma ideia. Então imagina o seguinte, você começou a fazer anúncio, aí você vai gastar lá R$ 1.500 por mês. Se o seu lead vai custar R$20, quantos leads você vai ter? Tal. Né? Você faz essa conta, você vai entender quantas oportunidades de fechar sua secretária vai ter. Tá? Então vamos fazer essa matemática. R$20 o lead. Bacana. Eu posso levar esse lead para o WhatsApp, ou eu posso levar esse lead para a landing page, que é uma página bonita, persuasiva, que vai convencer e tal. É interessante levar para a landing page porque você dá uma filtrada, afasta um pouco os curiosos e aquelas pessoas que realmente têm interesse, elas já veem um pouco mais de informação, de casos, de coisa, gera mais desejo. Aí ela clica e vem falar no WhatsApp com mais interesse, né? Então o lead que vem direto do anúncio para o WhatsApp, ele tende a ser mais desqualificado, mais frio, né? Porque não foi aquecido pela página, pelo texto da página, pelo design, por aquela impressão inicial. E ele tende a ser mais barato também, né? Mas vai ser mais qualificado, então tem que pesar na balança. Geralmente é interessante mandar para a landing page, tá? Beleza, você vai mandar para essa landing page e aí nessa landing page eu tenho várias vantagens. Eu consigo fazer remarketing de quem passou na landing page, né? Eu consigo instalar a Pixel, Google Tag Manager, coisas assim, mas beleza. O que são números interessantes para a gente observar na landing page? A cada 100 pessoas que clicarem no anúncio, a gente vai buscar ter um connect rate, ou seja, a página carregou para acima de 75% das pessoas. Então, é uma coisa que a gente tem que observar. Opa, qual que é a quebra? Tive 100 cliques, quantos acessos na página eu tive? Então, isso se dá um connect rate, que a gente busca ter um connect rate ali acima de 75%. Raramente consegue acima de 90%, às vezes acima de 80%. Geralmente 50% está bem ruim, 60% ok, mas dá para melhorar e tal. Então assim, acima de 75% é uma coisa que a gente vai buscar. Como que eu faço para ter um connect rate maior? Muito simples. Assim, não que seja muito simples, mas a hospedagem tem que ser boa. Basicamente você tem que manter ali um domínio, né? Um domínio não. A hospedagem boa, fotos leves, não carregar demais a página com fotos, com vídeos, né? Isso tudo ajuda bastante, tá? Tem lá segurança e tal, mas principalmente o conteúdo dela não ser tão carregado, tantas fotos, tanta coisa pesada, e você ter ali basicamente um site agradável de ficar e tal, mas principalmente essa questão da hospedagem. Beleza, aumentou o connect rate. Quando a pessoa está visualizando a página, o que é interessante? Uma taxa de conversão, lembrando que a conversão na página não é a consulta agendada ou a avaliação agendada, é a pessoa vir da página para o WhatsApp, tá? A gente vai olhar a conversão de agendamento e fechar a conversão de procedimento daqui a pouco, mas antes disso, da página para o WhatsApp, a gente observa uma conversão que ela costuma ser interessante acima de 10%, 15%, em alguns casos acima de 20%. Principalmente assim, quando a gente está trabalhando com, por exemplo, cirurgia plástica, que é um ticket bem maior, público mais seleto em algumas cirurgias, acima de 8%, 12%, 15% é uma taxa interessante. Tá? Agora, com clínica estética, a gente vai buscar números como 20%, 25%, às vezes
30%, 30 e poucos por cento, é o que a gente vai estar trabalhando nessa média aí. Não é fácil conseguir lead qualificado e a página ter uma taxa de conversão de 30%. Aí você fala assim, pô, adianta a página ela ter uma taxa de conversão de 50%? Depende, né? Se você, por exemplo, colocar alguma coisa super grátis, avaliação, não sei o que, você vai ter uma taxa de conversão mais alta, mas você vai trazer curioso também. Então a taxa de conversão ela é uma métrica intermediária, tá? Eu não estou nem entrando fundo aqui em CPM, aquelas coisas, isso a gente pode debater, eu estou dando uma visão mais macro aqui, beleza? Então, a gente tem que olhar esse ponto aí, tá? Beleza, então a gente vai buscar basicamente ter esse número aí, tá? Então um número na taxa de conversão ali de 10 até 30%, tá? De lead qualificado, principalmente, não curioso, tá? Então é isso que a gente vai buscar, beleza? Maravilha. Então, conseguimos aí essa taxa de conversão. Show! De pessoas vindo pro WhatsApp. Legal. Existe uma quebra entre quem clica no link e quem de fato manda mensagem. Isso eu tenho que observar, tá? Essa quebra aí pode ser 10, 20%, então a gente tem que ficar atento, beleza? Então esses são alguns números aí. No WhatsApp, a gente vai observar o seguinte: tira fora quem vem de indicação e quem vem de boca a boca, não, como é que fala? Paciente que vem organicamente, né, por exemplo, ou pessoas que vêm pela rede social e tal. Essas pessoas vão ter a taxa de conversão mais alta. Vamos falar só do tráfego. A gente observa que números interessantes são entre 10 a 20% de agendamento de avaliação à consulta. Se é uma consulta mais cara, ou seja, R$700, 800, 900, 1.000, 1.500, a gente vai estar ali trabalhando com uma taxa de conversão de 5%, 7%, 10% de quem chega no WhatsApp e agenda a consulta. Se a gente está falando de uma avaliação gratuita, uma clínica de estética e tal, mais popular, você vai ter ali uma taxa de conversão entre 15% a 20%, mesmo quando você começar a escalar muito, mesmo quando você começar a investir, sei lá, R$100.000 por mês em tráfego, entendeu? Então, isso são algumas métricas aí, certo? Aí você tem, então, vamos fazer a conta, investir R$1.000, né? Se cada lead custa R$100, eu tenho 10 leads. Se cada lead custa R$10, eu tenho 100 leads, certo? Então eu tenho 100 leads, 100 cliques lá, beleza. Desses 100 leads, uns 10 vão agendar a avaliação, uns 8 vão agendar avaliações, certo? Então essa aqui é a ideia principal, tá? Beleza, esses são alguns números. Quando a pessoa vem para avaliação, geralmente o no-show, quando é avaliação gratuita, né, ou consulta gratuita, geralmente aí você vai ter uns 30, 40% que não vai, tá? De 20 a 30 e poucos por cento que não vai. Agora, se você cobra uma taxa da pessoa para fazer o agendamento, você vai ter menos taxa de agendamento, mas a pessoa ela já vai chegar, se diminui muito, quase que some o volume de gente que agenda e não vai, certo? Então esses são alguns números aí. E da clínica para fechamento de procedimento, tecnologia, a gente observa ali que uma taxa de conversão interessante, ela é de 20 até uns 40%. Cirurgia plástica geralmente fica entre 20 e 25%, às vezes 30%, só do lead do tráfego, tirando indicação e tal. E aí coisas mais baratas, tecnologias, cosmetria e tal, a gente vai ter uma taxa de conversão mais alta, beleza? De ali, sei lá, 40%, 50%, tá? Show! Então esses são alguns números aqui do funil, beleza? Agora, na parte de produto físico, o que a gente vai observar, né? O custo do lead ele importa menos do que o custo de conversão, né? A taxa de conversão da página. Então, a gente vai buscar ali ter uma taxa de conversão, a gente diz que uma taxa de conversão de um site de e-commerce, né, ela vai ter ali o seguinte, uma taxa de conversão de 1, 2, 3, né, algo por aí, 1.9, 1.5, 2, alguma coisa assim. Uma landing page, a gente pode ter taxa de conversão até 6%, 8%, 4%, 5%, então é uma coisa que varia nisso aí. Dificilmente você vai ter 10% de taxa de conversão na página, de venda. Então a pessoa acessa a página, já clica e já compra, né? Mas assim, dá pra gente trabalhar até chegar ali nos 4, 5, 6%, tá? É o que a gente sempre vai buscar aí, a não ser que você já esteja esses números, então quer dizer que com uma página mais persuasiva, anúncios melhores, você consegue um número maior, mas geralmente é isso. E às vezes a taxa de conversão de um site, eu já peguei casos que era 0,5%, né? 0,5% só convertido. Só que tinha um detalhe muito interessante. A gente fez a landing page, foi para, se não me engano, 1,5 ou 2, ou seja, não aumentou, não foi para 10, mas, cara, mais que dobrou. Isso aí faz diferença, né? Alguns pontos percentuais ao longo de um mês, 6 meses, um ano, faz a diferença aí, certo? Então, aí agora quando a gente for falar de custo por lead e tal, isso aí já varia pra caramba, assim, se é produto para cabelo, se é para emagrecimento, se é produto para, se é serviço, se é para indústria, enfim, já varia muito,
Mas taxa de conversão de landing page, a gente busca algo nesses números que eu falei anteriormente, beleza? Então aqui, galera, é para dar uma noção para vocês sobre quanto começar a investir, como que funciona, né? Eu também recomendo para quem tem marca própria começar investindo R$ 1.500 por mês em tráfego, né? Se você me perguntar quanto custa um gestor de tráfego, né? Você vai conseguir um gestor bom por R$ 1.500 por mês. Tá, então, bom gestor de tráfego, aí você bota 1.500 do gestor com mais 1.500 de tráfego pago, pelo menos. Então, custo base para começar um trabalho R$ 3.000, fora o trabalho de criar o anúncio, criar a landing page, que é um trabalho extremamente importante que a gente faz, né? Então, assim, a gente teria que estar pensando aí no investimento mensal entre 5 a 6 mil reais para você estar com uma estrutura interessante de marketing, né? Então, essa aqui é a ideia, beleza? Então, fica aqui alguns números para vocês refletirem. Se quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. E dúvidas, só manda lá na caixinha do Instagram. Beleza? Grande abraço!